para adorar ao nosso Deus. Querido irmão, que você abra a sua Bíblia, mantenha-la aberta. Nós vamos meditar alguns minutos, mas que seja um tempo precioso e que Deus ele possa falar contigo, meu amado irmão. Que a palavra do Senhor ela não volte vazia, mas que ela faça morada na sua casa, nos seus relacionamentos e na sua vida, né? Trazendo conforto, exortando, mostrando para você, para cada um de nós, a direção, aquilo que o Senhor quer para o seu povo. Hoje nós começamos a exposição do livro de 1 Pedro. Então, que você abra lá em 1 Pedro. Aos domingos nós vamos... A exposição da palavra vai ser no profeta Jonas, vai ser momentos especiais. É um livro também, são 4 capítulos, e às vezes a gente esquece de alguns detalhes importantes do livro de Jonas. Então domingo vai ser Jonas, e às terças de esperança vamos estudar Pedro. Carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do 3 até o versículo 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Palavras do Senhor. A palavra de Pedro, a palavra de Deus, que foi inspirada, que usou homens, mulheres na história da sua igreja, mas é a palavra de Deus, e que essa palavra, nesta noite, ela possa nos dar algumas direções. Você quiser, durante a mensagem, já ir colocando os seus pedidos, final do culto, nós vamos encerrar com um momento de intercessão, né? Confiando no poder da oração, confiando no nosso Deus. Já te faço um desafio, que nessas semanas próximas, você leia o livro de 1 Pedro. São apenas 5 capítulos, né? Então, 2 dias, ou se você quiser ler um capítulo por dia, para você entender bem esse livro. Então, o tema da nossa mensagem desta noite, dessa terça-feira, uma terça-feira fria, uma terça-feira chuvosa, aqui onde eu moro choveu um pouquinho, uma noite fria, mas estamos aqui juntos e aquecidos pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. O tema é uma esperança viva. Uma esperança viva. Só para a gente entender um pouquinho sobre essa carta, rapidamente. Então, ela é escrita provavelmente no ano de 64 depois de Cristo, segundo a tradição pelo próprio apóstolo Pedro, com a ajuda de Silvano, um colaborador de Pedro.
essa carta ela foi direcionada para cristãos ali da região da Galácia, da Capadócia, que hoje seria ali no país da Turquia. Então, naquele momento, Pedro ele direciona a carta para aqueles irmãos. Aqui no começo fala, né, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Por que esse livro ele foi escrito? Período de Nero ele foi um rei que provocou uma grande perseguição na igreja de Cristo. Então, esse momento, quando Pedro ele escreve essa carta, e cerca depois de 4 anos, em 68 depois de Cristo, Pedro ele é crucificado, ele é morto. E engraçado que ele não quis ser crucificado como Jesus, ele achava que ele não tinha essa honra de morrer igual o Senhor e Salvador da vida dele. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. Nesse mesmo tempo, Paulo também morre. Então era um período duro para a igreja. E o principal tema de Pedro é a esperança em meio ao sofrimento. Então, como que aquela igreja, como que aqueles irmãos poderiam ter esperança em Deus, mesmo no momento difícil que eles estavam sofrendo de perseguição pelos romanos. Mas engraçado que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja ela sofria perseguição, mais a igreja avançava. Mais que a igreja tivesse as suas dificuldades, as suas adversidades, as suas lutas, Deus sempre se fazia presente e a igreja avançava. Tempos difíceis criam igrejas corajosas, cristãos corajosos que confiam no Senhor. Hoje nós vivemos esse tempo de ser uma igreja corajosa e de entender que mesmo em um tempo difícil, de luta, a nossa esperança tem que ser uma esperança viva. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como que está a sua esperança? Está abalada? Está firmada em Deus? Não se sinta constrangido se você achar que a sua esperança está um pouco abalada. Acontece na vida do cristão, na vida da igreja. Mas nós vamos ver que pela palavra de Deus, a nossa esperança ela deve ser sempre uma esperança viva, independente das circunstâncias e do momento que nós estejamos vivendo. E é sobre esse tema, uma esperança viva, que nós vamos meditar nessa noite. 1 Pedro, versículo 3, do primeiro capítulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, amados, uma primeira verdade, um primeiro destaque dessa palavra para mim, para você, nesta noite, ou para você que está escutando essa mensagem depois, é que a esperança é viva. O tema da nossa mensagem, a esperança, ela é viva. Por que essa esperança é viva? Primeiro, porque Deus ele teve grande misericórdia por mim e por você. Nós só encontramos a salvação, nós só encontramos um caminho de luz, porque Deus, o Pai, ele teve misericórdia de cada um de nós. E essa misericórdia, meus amados irmãos, ela foi tamanha, que Deus ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, o seu filho querido, para que ele pudesse pagar no meu e no seu lugar a morte. Porque nós estamos, quando nós não temos ainda Deus em nossa vida, nós estamos decaídos. Nós não temos uma esperança de uma nova vida a não ser pela graça em Jesus Cristo. Então essa esperança é viva primeiro porque Deus ele teve grande misericórdia. É uma graça imerecida,
é uma graça preciosa, é uma graça que é nos dada de uma forma gratuita. Deus, ele estende a sua mão para o seu povo. Então a esperança minha, a sua esperança, ela deve ser uma esperança viva. Primeiro por essa misericórdia, por essa compaixão, por esse grande amor de Deus por mim e por você e por todos aqueles que ele ainda vai chamar, inclusive pessoas da sua casa. Você crê nisso? Que Deus, ele estenderá a sua grande misericórdia, a sua salvação para as pessoas que estão próximas de você. Se tem pessoas da sua casa, da sua família, o seu marido, a sua mulher ou seus filhos que ainda não conheceram a Jesus, ou se por algum motivo eles estão distantes dos caminhos de Deus, você pode ter certeza que Deus, ele tem sim um plano, porque o plano de Deus, ele é maravilhoso, ele é gracioso, ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de compaixão, e Deus, ele quer usar a sua vida para que você possa ser um instrumento, um vaso de honra nas mãos do Senhor, para que ele possa também alcançar a sua família, os seus amigos. Então essa esperança viva, por meio dessa misericórdia, nós também somos regenerados. O que significa a regeneração? Significa que nós nascemos de novo. Nós tivemos um novo nascimento. Nós somos nascidos em Cristo Jesus. Assim como um bebê nasce do ventre de uma mãe. O milagre do nascimento. Deus, ele por meio de Cristo, por meio dessa graça, ele nos regenera. Nós somos regenerados, nós somos transformados em uma nova pessoa, em uma nova criatura. E esse nascimento, meu amado irmão, é um nascimento espiritual. A sua velha vida, a sua velha natureza, ela fica para trás. Então a esperança, ela deve ser uma esperança viva, porque Deus, ele teve misericórdia, porque Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, porque ele estendeu a sua mão de poder, a sua mão que salva, o mesmo poder que pode mover montanhas, o mesmo poder que abriu mares para que o seu povo passasse, o mesmo poder que por meio de Cristo fez diversos milagres. Pessoas que não enxergavam começaram a enxergar, pessoas que não andaram começavam a andar. Mas o maior milagre é esse milagre da regeneração, que é o milagre quando nós nascemos de novo por meio da graça em Jesus Cristo. E essa é uma esperança viva, e a esperança viva, ela está dentro de nós. Porque quando nós recebemos a graça, a salvação, o Espírito Santo do Senhor, ele vem nesse pacote junto com essa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele faz morada em nós, ele mora em nós, e nós somos o que? Nós somos selados, nós somos comprados, e essa esperança não é uma esperança morta, não é uma esperança que está dormindo, não é uma esperança que fica colocando seus olhos em coisas terrenas, nas dificuldades, mas é uma esperança viva, que está com seus olhos fitos em Jesus, que está com seus olhos mirando para a cruz, que está com seus olhos mirando para Deus. É uma esperança viva. Encha-se da esperança. Tenha essa esperança dentro de você, por mais difícil que possa ser a vida do cristão, da igreja, de qualquer pessoa, porque dificuldade nós passaremos sim, mas o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos diz que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Dificuldades nós teremos, o nosso Senhor Jesus também teve, diversos homens, mulheres, nas passagens de Gênesis e Apocalipse, quando nós meditamos, quando nós nos aprofundamos, nós vemos que quanta dificuldade o povo de Deus teve, mas a esperança, ela deve ser uma esperança viva, porque Deus, ele está conosco, porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, porque ele nos chamou para fazer parte do seu povo. Ele chamou você e continua chamando pessoas para fazer parte do seu povo. Então que essa esperança, meu amado irmão, ela possa transbordar na sua vida. Essa mesma esperança que Pedro, por meio da ação do Espírito Santo, estava encorajando aqueles irmãos e irmãs que estavam sofrendo aquela grande perseguição por Nero, pelos romanos, estavam se dispersando, pessoas estavam morrendo, e Pedro, ele fala: olha,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É essa mesma esperança que precisa estar viva dentro do coração do cristão, deve estar viva naqueles que foram resgatados e chamados pela maravilhosa graça, a graça imerecida, a graça de Jesus. Acompanhe comigo versículos 4 e versículo 5. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Volta um pouquinho a sua Bíblia, livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 13 e versículo 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, uma segunda verdade para nós nesta noite, por meio da palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, essa palavra que é uma palavra viva, que é a nossa regra de fé, que é a nossa regra de prática, é um meio de graça, ou seja, Deus ele fala conosco por meio da sua palavra, e eu espero que Ele esteja falando com você nesse momento. E essa palavra, uma segunda verdade que nos traz nesse momento, é que a herança de Deus é protegida pelo seu poder. A herança de Deus é protegida pelo seu poder. O apóstolo Pedro ele estava falando para aqueles irmãos, olhem, continue com essa esperança viva, porque a herança que Deus Ele entregou para vocês, essa herança que está guardada nas mãos de Deus, essa herança que é a vida eterna, ninguém pode tirar de vocês, nem uma perseguição, nem uma adversidade, nada pode tirar a herança que Deus deu para vocês. E essa mesma herança, meus amados, ela é compartilhada conosco nos nossos dias. Nós pertencemos, nós temos uma herança, e essa herança de Deus é protegida pelo poder dele. Ninguém pode tirar os planos de Deus, ninguém pode tirar a nossa salvação, ninguém pode tirar o reino eterno, a vida eterna com Deus, porque ela está guardada a 4 chaves, ela está guardada com as mãos poderosas de Deus. É o poder de Deus que nos garante esta herança. Então pode sim vir dificuldades, pode sim vir adversidades, mas nós fomos selados. Eu e você, nós fomos selados, nós somos marcados. O nosso nome foi escrito no livro da vida. E nós agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós não pertencemos a este mundo, mesmo estando inserido nele. Nós somos crucificados para o mundo e o mundo foi crucificado para nós. E essa herança ela é selada, ela é confirmada pelo Espírito Santo, que vem com a fé de salvação, porque a fé não é um dom que vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé da salvação que é permeada pelo Espírito Santo, e depois que nós somos alcançados, depois que nós nos voltamos para Deus, esse Espírito de Deus, ele habita em nós, e é a confirmação desta herança, e essa herança da vida eterna. Essa herança dessa vida, que será uma vida perfeita com Deus, ela está guardada nas mãos poderosas do Senhor. E ninguém pode tirar, ninguém pode mexer nos escolhidos de Deus. Pode sim ter dificuldades, precisamos lutar contra a nossa natureza terrena, precisamos lutar contra os principados e potestades, nós precisamos sim lutar, é uma luta ferrenha, que temos que travar todos os dias, mas a herança de Deus, ela é protegida pelo seu poder. A herança que Deus ele deu um dia para você, a herança que Deus ele colocou em você, porque você que recebeu essa herança, que você que recebeu essa salvação em Cristo, você que foi regenerado
você que foi transformado, você que nasceu de novo. Essa herança do Senhor, ninguém poderá tirá-la de você. Ninguém. As portas do inferno não prevalecerão sobre o povo de Deus. Não prevalecerão sobre a sua vida. Essa herança está guardada. Pedro estava falando para aqueles irmãos. Falei, olha, essa esperança que está viva, por meio da misericórdia de Cristo, por meio da regeneração que nós temos. Agora entendam que essa herança de Deus, a nossa salvação eterna, ela está guardada pela mão poderosa de Deus. Não é por poder humano, não é por poder de pessoas, de instituições, não é por dinheiro, não é por status, não é por nada, é pelo poder de Deus. E essa herança nossa, essa é a nossa esperança. Por isso que a nossa esperança tem que estar viva em Cristo Jesus. Acompanhe comigo. 1 Pedro 6 e 7, os 2 versículos. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Só recapitulando, então primeiro nós vimos que a esperança é uma esperança viva, não é uma esperança morta, não é uma esperança que está dormindo, não é uma esperança que tem medo, não é uma esperança que qualquer coisa ela te tira do centro, te tira da presença de Deus, é uma esperança viva, porque Deus ele teve misericórdia de nós, porque Deus ele estendeu a sua mão poderosa, porque Deus ele nos resgatou e ele nos chamou pela graça em Jesus Cristo, e essa esperança ela deve estar viva em nosso coração, cheio de alegria, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos difíceis, essa esperança tem que ser uma esperança viva, uma esperança em Deus, uma esperança no nosso Deus, porque Ele está conosco, mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa era a exortação, esse era o conforto que Pedro estava falando para aqueles homens, para a igreja. Fala, olha, mantenha a sua esperança viva, porque nós fomos transformados, nós nascemos de novo pela misericórdia de Deus, e Ele está conosco, e essa fé não é uma fé morta, mas é uma fé viva, e é uma fé que está dentro de nós, porque o próprio Deus, Ele mora em nós, Ele nos enche de confiança, e Ele nos enche de fé. Esse nosso Deus é maravilhoso. A esperança é viva. Uma segunda verdade é que a herança de Deus é protegida pelo seu poder. Você pode até ter perdido alguma herança de algum tio, de alguma pessoa, na sua vida, em algum momento. Mas essa herança que Deus ele promete para o seu povo e que Ele já nos dá, é esse gostinho de viver na sua presença, que ainda não foi completa. Se hoje nós morremos com Cristo, nós cremos nisso. Mas e também esperaremos a volta do Senhor Jesus, onde o nosso corpo será glorificado e teremos um corpo perfeito, sem mácula, sem pecado, onde o mal ele não vai poder fazer nada contra nós, um corpo à imagem de Cristo. Mas essa herança de Deus, ela é protegida pelo próprio poder de Deus, está nas mãos de Deus, e aqueles que estão nas mãos de Deus não podem ser tirados da presença do Senhor. Você pode andar sim pelo vale da sombra da morte, você pode se afastar dos caminhos do Senhor, mas aqueles que foram chamados para uma nova vida com Deus, em algum momento se voltam novamente para Deus, porque senão nós estaríamos barganhando, barateando a ação salvífica de Cristo na cruz. Então, se Deus verdadeiramente entrou na sua vida por meio da graça dele em Jesus Cristo, você pode crer na sua salvação, você pode crer que o Espírito Santo de Deus ele habita em você.
Ele mora em você. E essa herança de Deus, que é a nossa vida eterna, está guardada com o nosso Deus. Está selada, nós fomos selados, nós fomos comprados. E aquele que é comprado não tem como voltar atrás. Deus nos comprou, Ele nos chamou, Ele nos selou. E essa herança está com Deus, está nas mãos de Deus, na mão poderosa de Deus, nesse Deus que é onisciente, nesse Deus que é onipresente, nesse Deus que é onipotente, cheio de poder, nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus que é amoroso, esse Deus que nos enche de confiança, esse Deus que nos enche de fé, esse Deus que nos enche da presença dEle. Eu espero que nesse momento você esteja sentindo a presença de Deus na sua vida, e em todos os momentos da sua vida, Deus, Ele está com você. Deus, Ele mora em você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te deu essa herança. E ninguém poderá tirar de você. Mas, um último destaque, já partindo para o final, é que nas provações nós perseveramos. Aqui está falando, olha, assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Tiago também fala, meus irmãos, olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nas provações nós perseveramos. Então, a palavra estava falando para aqueles irmãos, olha, mesmo nessa situação difícil que a igreja está passando, mesmo o Império Romano, por meio de Nero, fazendo essa grande perseguição, matando homens e mulheres, Pedro, inclusive, depois de cerca de 4 anos, perderia sua vida, sendo crucificado de ponta cabeça. Paulo seria morto, o próprio Tiago, aqui que nós lemos no início da igreja primitiva, foi morto à espada, os apóstolos morreram, os seguidores, os cristãos sofreram, mas olha, mesmo nas situações difíceis, nas adversidades, tenham alegria, porque a fé nas provações, ela gera perseverança. E você pode ter certeza que se você está passando por um momento difícil, ou como passamos atualmente no nosso país, perdendo pessoas queridas, você pode ter certeza que quando você passa por dificuldades, mas você coloca a sua confiança, a sua esperança está viva, a sua fé está em Deus, isso é um sinal de uma fé genuína. Isso é sinal de uma vida regenerada. Isso é sinal de um nascido de novo. Porque aqueles que nasceram de novo, ele pode sim passar por tempos difíceis, mas eles sabem quem tem crido e sabe que é poderoso. Assim como dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e eu sei que é poderoso. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu me alegro nas dificuldades, eu me alegro nas lutas. Eu sei que é difícil falar, quando a gente está passando por uma luta, por uma grande dificuldade. Mas quando você passar por esses momentos, pode ter certeza que é nessas provações que nós perseveramos. Deus, ele tem sido um Deus fiel, amados, na nossa igreja de Itapevi. Nós somos uma comunidade de pessoas, uma comunidade pequena, mas de pessoas com um coração muito grande, de servos de Deus. E nós vemos a mão do Senhor sobre o seu povo. E nós temos visto a mão de Deus sobre o povo dele. Deus, ele não esquece de nós. E é nesses momentos que nós temos que mostrar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. Mostrar que nós confiamos verdadeiramente, não só com palavras, mas de todo o nosso coração. Porque hoje, querido irmão, se nós formos, estaremos com Cristo. Infelizmente, muitas pessoas se foram ou vão sem entregar as suas vidas nas mãos de Jesus. E nós sabemos que só tem 2 caminhos. Ou é o caminho da salvação, ou é o caminho da perdição. E pela misericórdia de Deus, um dia nós fomos chamados. Nós ganhamos essa herança que jamais será tirada de nós. E está guardada pelo poder de Deus.
e já foi confirmada por esse Espírito Santo que habita em nós. E teremos a plenitude quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e nós ressuscitarmos com Ele e termos um corpo à imagem e semelhança de Cristo. Nossa alma voltará e aí eternamente reinaremos com o Senhor. Mas hoje já tenha certeza dessa salvação, tenha certeza desse caminho que Deus ele já guardou para você. Se morremos hoje, morremos com Cristo, morremos com Deus. Tenha alegria, eu sei que é difícil, mas Deus ele quer ver a confiança do seu povo nas horas difíceis. Porque buscar a presença de Deus, falar que era um cristão, falar que quando as coisas vão bem, é mais fácil. Mas é nos momentos difíceis que Deus ele quer ver a confiança do teu povo. Deus quer ver a nossa fé. E lembre que a fé, ela não é nossa. É o próprio Deus que desenvolve em nós. Peça para Deus, fala, Senhor, me enche de confiança. Deus me enche de fé. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Aquela igreja passava por um momento difícil. Mas aqui Pedro está falando, meus irmãos, ó, tem alegria. Né? Tem alegria, porque é nas dificuldades que nós perseveramos. E é nessas dificuldades, quando mostramos a nossa confiança em Deus, é um sinal de uma fé genuína. É um sinal que nós nascemos de novo. É um sinal que Deus ele é certamente um morador da nossa vida. E nós temos essa herança guardada com Ele. Por fim, amados, que a nossa esperança seja uma esperança viva, pois a nossa herança, a vida eterna, está segura e protegida pelo poder de Deus. Alegre-se nas provações e persevere na sua fé. Nunca se esqueça que Deus está conosco. Tenha uma fé viva. Deus ele está contigo. Deus ele está conosco. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há sequer uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esteja firmado em Deus, com essa esperança viva, com essa herança da vida eterna. E mesmo nos momentos difíceis, tenha alegria, persevere, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Que a graça do Senhor seja derramada na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que bom ter esse tempo. Eu saio toda terça-feira.